O gerente a desprezava na frente de todos, até que um idoso milionário apareceu. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O aroma intenso do molho de tomates frescos pairava no ar enquanto Helena ajustava o avental preto sobre o uniforme impecavelmente passado. Suas mãos tremiam levemente, não de nervosismo, mas de exaustão após mais uma noite mal dormida, estudando para as provas da Faculdade de Gastronomia. O restaurante magnífico, um dos mais prestigiados de Copacabana, começava a receber seus primeiros clientes do dia. Helena, os pratos da mesa 5 ainda não saíram. A voz estridente do Sr. Ricardo, o gerente, cortou o ar como uma faca afiada. Ela respirou fundo, mantendo a compostura que sua mãe, Dona Célia, sempre lhe ensinara. Com passos ágeis, equilibrou habilidosamente a bandeja pesada, servindo os pratos com um sorriso genuíno que iluminava seu rosto. Está tudo perfeito, querida. A senhora da mesa 5 segurou sua mão por um momento. Nunca provei um risoto tão bem servido e na temperatura ideal. Helena sentiu o calor do elogio aquecer seu coração, mas o momento foi brutalmente interrompido. Se a senhorita terminou seu momento de autopromoção, temos outras mesas esperando, disparou o Sr. Ricardo, seu olhar carregado de desdém. Helena engoliu em seco, sentindo o gosto amargo da humilhação diária. Nos bastidores da cozinha, entre panelas e tachos, Helena encontrava seu refúgio. Ali, observava atentamente cada movimento dos chefes, absorvendo conhecimento como uma esponja. Sua paixão pela gastronomia transbordava em cada gesto, cada explicação aos clientes sobre os pratos, cada sugestão certeira de harmonização. Você deveria estar na faculdade, comentou Júlia, sua colega de trabalho mais próxima, enquanto organizavam os talheres. Ah, espera, você já está. O sorriso cúmplice entre as duas era uma pequena vitória diária. Helena trabalhava em turnos exaustivos, intercalando com as aulas noturnas na Faculdade de Gastronomia. Cada centavo de suas gorjetas era cuidadosamente guardado, dividido entre as mensalidades e os cuidados com sua mãe, que lutava contra uma doença crônica. Um dia, sussurrava para si mesma enquanto limpava mais uma mesa. Vou ter meu próprio restaurante, um lugar onde cada funcionário será tratado com o respeito que merece. A noite avançava e o restaurante fervilhava. Era uma típica sexta-feira no Magnífico, com suas toalhas de linho impecáveis e talheres de prata reluzentes. Helena transitava entre as mesas com a graça de uma bailarina, memorizando pedidos, preferências e restrições alimentares de cada cliente. Sr. Ricardo, por sua vez, parecia ter um prazer especial em diminuí-la. Quando ela sugeriu uma nova forma de organizar os pedidos para agilizar o serviço, ele a ignorou completamente. Quando recebeu elogios de um cliente importante, ele rapidamente redirecionou os méritos para outro garçom. Mas Helena tinha aprendido a transformar cada humilhação em combustível para seus sonhos. Enquanto servia uma mesa particularmente exigente, explicando com paixão cada elemento do menu degustação, não percebeu que estava sendo observada atentamente por uma senhora elegante, de cabelos prateados, que acabara de entrar no restaurante. Mulher sentou-se sozinha em uma mesa discreta, seus olhos atentos seguindo cada movimento no salão. Quando Helena se aproximou para atendê-la, algo na postura serena da cliente a fez sentir-se instantaneamente acolhida. A senhora de cabelos prateados apresentou-se como Beatriz, e havia algo em seu olhar que transmitia uma sabedoria serena. Conte-me sobre o menu de hoje, por favor, pediu ela com um sorriso gentil que contrastava com a frieza usual dos clientes mais refinados. Helena sentiu-se à vontade para compartilhar não apenas os pratos, mas as histórias por trás de cada preparação. Falou sobre a origem dos ingredientes, as técnicas utilizadas e as possíveis harmonizações com vinhos. Seus olhos brilhavam ao descrever como o chefe havia criado uma releitura moderna de pratos tradicionais brasileiros. Percebo que você entende muito mais do que apenas servir mesas, observou Beatriz, enquanto saboreava uma entrada de vieiras grelhadas. Onde aprendeu tanto sobre gastronomia? Estou cursando gastronomia,
respondeu Helena com orgulho mal contido. Cada dia aqui é uma oportunidade de aprender mais, mesmo nas situações mais desafiadoras. Sr. Ricardo aproximou-se, visivelmente incomodado com a conversa prolongada. Helena, outras mesas precisam de atenção, interferiu ele ríspido, mas Beatriz ergueu a mão num gesto elegante que o silenciou. Estou sendo muito bem atendida, declarou ela, com uma autoridade natural que fez o gerente recuar. Na verdade, este tem sido um dos melhores atendimentos que já recebi em anos, de experiência gastronômica. Ao longo da noite, Beatriz provou cada prato, com atenção contemplativa, fazendo perguntas perspicazes que Helena respondia com conhecimento e paixão evidentes. A jovem garçonete conseguia equilibrar magistralmente o atendimento especial à senhora com suas outras responsabilidades no salão. Próximo ao fim do serviço, Beatriz solicitou a presença do chefe e do gerente à sua mesa. Gostaria de elogiar publicamente o trabalho excepcional desta jovem, anunciou ela, sua voz clara atraindo a atenção das mesas próximas. Seu conhecimento técnico, combinado com uma hospitalidade genuína, é exatamente o que a alta gastronomia precisa. O rosto do Sr. Ricardo contorceu-se num sorriso forçado. Helena é apenas uma garçonete iniciante, tentou ele minimizar, mas Beatriz o interrompeu com elegância. Uma garçonete iniciante que demonstra mais compreensão sobre hospitalidade e gastronomia do que muitos profissionais experientes que já encontrei, rebateu ela com firmeza serena. Após a saída de Beatriz, o clima no restaurante ficou tenso. Helena percebia os olhares furiosos do Sr. Ricardo, mas manteve-se focada em suas tarefas até o final do expediente. Quando o último cliente partiu e a equipe começava a organizar o salão para o dia seguinte, o gerente a chamou ao escritório. Seu comportamento hoje foi inaceitável, declarou ele, seu rosto vermelho de raiva contida. Você ultrapassou todos os limites, monopolizando a atenção de uma cliente importante e desrespeitando a hierarquia do restaurante. Helena tentou explicar-se, mas foi interrompida bruscamente. Está demitida, sentenciou ele, estendendo um envelope com seus documentos. Não precisa cumprir aviso prévio. Com as mãos trêmulas, Helena recolheu seus pertences do vestiário. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enquanto pensava em como daria a notícia à sua mãe, como pagaria a faculdade, como manteriam as contas em dia. Ao sair pela porta dos fundos do restaurante, a noite quente de Copacabana a envolveu. O mar rugia ao longe, como se compartilhasse sua indignação. Helena respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Não imaginava que, em menos de 24 horas, sua vida daria uma reviravolta completa. E aquela humilhação se transformaria no primeiro capítulo de uma história extraordinária. O sol mal havia nascido quando a campainha do modesto apartamento de Helena tocou. Ainda vestindo seu pijama florido e com os olhos pesados da noite mal dormida, ela abriu a porta para encontrar um mensageiro elegantemente vestido. Senhorita Helena Santos? Perguntou ele, estendendo um envelope de papel timbrado. A senhora Beatriz Monteiro solicita sua presença para um café da manhã no Hotel Copacabana Palace em 1 hora. Helena sentiu o coração acelerar ao reconhecer o nome. Beatriz, a cliente misteriosa da noite anterior. Suas mãos tremeram levemente ao segurar o envelope, que continha um delicado cartão com letras douradas, confirmando o convite. Filha, quem era? Dona Célia perguntou da cozinha onde preparava seu chá matinal. Helena correu para contar à mãe sobre o convite inesperado, mostrando o cartão elegante como se fosse um tesouro recém-descoberto. Vá, minha filha, incentivou. Dona Célia, com aquele sorriso sábio que sempre acalentava o coração de Helena. Algo me diz que esta senhora não é uma cliente comum. Em menos de 1 hora, Helena estava atravessando as portas imponentes do Copacabana Palace. O saguão luxuoso, com seus lustres de cristal e móveis clássicos, fazia um contraste gritante com a simplicidade de seu vestido azul marinho, a roupa mais adequada que conseguira encontrar em seu guarda-roupa. Um maître a conduziu até o restaurante do hotel, onde Beatriz já a aguardava. A elegante senhora estava sentada próxima a uma das janelas
que davam vista para o mar, trajando um conjunto de seda em tons pastéis que realçava ainda mais sua postura aristocrática. Helena, que bom que pôde vir. Beatriz sorriu, indicando a cadeira à sua frente. Espero que não se importe, mas tomei a liberdade de encomendar uma seleção especial de nosso café da manhã. Como se por mágica, garçons começaram a servir uma verdadeira obra de arte gastronômica. Pães artesanais ainda quentes, frutas exóticas perfeitamente dispostas, ovos Benedict com molho holandês aveludado e uma variedade de queijos e frios que fariam qualquer chefe suspirar. Antes de qualquer coisa, começou Beatriz, seu olhar penetrante fixo em Helena, preciso me apresentar adequadamente. Sou Beatriz Monteiro, fundadora e presidente do Grupo Monteiro de Gastronomia. Helena quase engasgou com seu café. O Grupo Monteiro era um dos maiores conglomerados de restaurantes de alto padrão do Brasil, incluindo o Magnífico, onde até ontem ela trabalhava. Ontem à noite eu não estava apenas jantando, continuou Beatriz. Estava fazendo uma visita surpresa a um dos meus estabelecimentos. Faço isso regularmente, mas raramente encontro alguém que me impressione tanto quanto você. Helena sentiu o rosto corar intensamente. Senhora Monteiro, Por favor, me chame de Beatriz, interrompeu a senhora com gentileza. Helena, o que aconteceu ontem à noite foi inaceitável. Ricardo será devidamente afastado de suas funções, mas não a chamei aqui para falar sobre isso. Beatriz fez uma pausa, servindo-se de mais café antes de continuar. Durante anos, tenho procurado alguém que entenda verdadeiramente o significado da hospitalidade, alguém com paixão genuína pela gastronomia e, acima de tudo, com a humildade necessária para aprender e crescer. Helena ouvia atentamente, seu coração batendo cada vez mais forte. Tenho uma proposta para você, declarou Beatriz, seus olhos brilhando com uma mistura de entusiasmo e seriedade. Quero ajudá-la a abrir seu próprio restaurante. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tilintar suave das xícaras e talheres das mesas próximas. Helena piscou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. Mas como? Conseguiu finalmente balbuciar. O Grupo Monteiro financiará integralmente seu projeto, explicou Beatriz. Você terá total liberdade criativa e administrativa, além de suporte para concluir seus estudos. Em troca, quero que você transforme sua visão de hospitalidade em realidade. Helena sentiu as lágrimas se formando no canto dos olhos. É muito generoso da sua parte, mas por que eu? Beatriz sorriu, inclinando-se levemente para a frente. Porque em 5 minutos de conversa com você ontem, aprendi mais sobre paixão pela gastronomia do que em muitas reuniões com consultores. Caros, você tem algo que não se ensina em escolas de culinária: amor verdadeiro pelo que faz. Enquanto Beatriz detalhava os termos da proposta, Helena sentia-se como se estivesse vivendo um sonho. A oportunidade não era apenas de ter seu próprio restaurante, mas de criar algo significativo, um espaço que refletisse seus valores e sua visão de hospitalidade. Naquela mesma tarde, Helena atravessou as ruas estreitas e cheias de história de Santa Teresa, seu coração batendo em um ritmo ansioso de expectativa. Ao seu lado, Beatriz caminhava com a mesma elegância serena de sempre, guiando-a por entre casarões antigos até pararem em frente a uma construção majestosa do século XIX. Este lugar tem estado vazio por anos, explicou Beatriz, retirando um molho de chaves da bolsa. Mas acredito que tenha exatamente o que precisamos. O casarão, embora claramente precisando de reformas, emanava uma aura especial. Suas paredes amareladas pelo tempo guardavam histórias centenárias e os pisos de madeira rangiam suavemente sob seus pés, como se dessem as boas-vindas aos novos visitantes. Helena percorreu os cômodos com olhos maravilhados. O salão principal, com seus janelões que emolduravam a vista da cidade, parecia ter sido feito sob medida para um restaurante. A antiga cozinha, espaçosa e bem ventilada, tinha potencial para ser transformada em um espaço profissional de primeira linha. O que você está visualizando? Perguntou Beatriz, observando atentamente as reações de Helena.
Vejo mesas de madeira maciça aqui, respondeu Helena, gesticulando com entusiasmo. Iluminação aconchegante, tons quentes nas paredes. Quero que as pessoas se sintam em casa, mas com um toque de sofisticação que não intimide. Enquanto subiam para o segundo andar, Helena continuava compartilhando sua visão. Podíamos ter um espaço para eventos privativos aqui em cima, talvez uma adega climatizada naquela sala menor. No sótão, coberto por uma fina camada de poeira, encontraram algo intrigante. Um baú antigo, aparentemente esquecido há décadas. Com cuidado, abriram a tampa pesada, revelando um tesouro inesperado. Livros antigos de receitas, cartas amareladas pelo tempo e fotografias em preto e branco que contavam a história da gastronomia brasileira. "Isso é incrível!" exclamou Helena, folheando delicadamente um dos livros. "São receitas tradicionais, algumas que já quase não se encontram mais. Olhe, tem até anotações nas margens." Beatriz sorriu, percebendo o brilho nos olhos da jovem. "Parece que este lugar estava esperando por você", comentou. "Que tal usarmos esta descoberta como inspiração para o conceito do restaurante?" Helena assentiu entusiasticamente. "Podíamos chamar de Raízes", sugeriu. "Um lugar que honre nossas tradições culinárias, mas com uma abordagem contemporânea." Nos dias que se seguiram, Helena mergulhou de cabeça no projeto. Entre as aulas na faculdade, dedicava cada momento livre para planejar seu restaurante. Com o apoio de Beatriz, começou a montar sua equipe dos sonhos. O primeiro a se juntar foi Miguel, um jovem chefe que havia trabalho em restaurantes estrelados na Europa, mas que nutria uma paixão especial por ingredientes brasileiros. Durante a entrevista, seus olhos brilharam ao ver os livros de receitas encontrados no sótão. Em seguida veio Maria Clara, uma maître com vasta experiência em hospitalidade, que compartilhava a visão de Helena sobre atendimento personalizado. "Cada cliente tem uma história", dizia ela, "e parte do nosso trabalho é fazer parte dessa história de forma positiva." A sommelier, Luísa, trouxe uma perspectiva única, especialista em vinhos brasileiros, queria criar uma carta que valorizasse os produtores nacionais. "Temos vinhos excepcionais que merecem mais reconhecimento", argumentou ela durante sua apresentação. Por fim, Pedro, um bartender criativo e carismático, completou a equipe principal com sua proposta de coquetéis autorais inspirados em frutas e ervas brasileiras. "Imagino drinks que contem histórias", explicou ele, "cada um representando uma região, uma tradição." Enquanto a reforma do casarão avançava e a equipe se formava, Helena sentia que estava construindo muito mais que um restaurante. Estava dando vida a um sonho compartilhado. Cada decisão, desde a escolha dos fornecedores até o design dos uniformes, refletia os valores que ela sempre acreditou: respeito, autenticidade e paixão pela gastronomia. A notícia da abertura de um novo restaurante em Santa Teresa correu rápido pelo bairro. Enquanto a reforma do casarão avançava, outro movimento chamava a atenção na mesma rua: a construção de um estabelecimento ultramoderno, com fachada espelhada e design minimalista. "Você já ouviu falar do Gustavo Mendes?", perguntou Maria Clara durante uma reunião da equipe. O nome fez Luísa, a sommelier, erguer os olhos de sua lista de vinhos com uma expressão preocupada. "O empresário que tem aquela rede de restaurantes contemporâneos?", respondeu Helena, lembrando-se de ter lido sobre ele em algumas revistas especializadas. "Exatamente", confirmou Maria Clara. "E aparentemente ele é o dono do novo restaurante Bing, construído aqui perto, o Avan." Helena tentou não se deixar abalar pela notícia, mas era impossível ignorar a reputação de Gustavo Mendes no mercado gastronômico. Conhecido por seu estilo agressivo de negócios e por menosprezar estabelecimentos mais tradicionais, ele tinha construído um império baseado em pratos espetaculares e marketing ostensivo. Numa manhã particularmente agitada, enquanto supervisionava a instalação dos fornos na cozinha, Helena recebeu uma visita inesperada. Gustavo Mendes, em pessoa impecável em seu terno italiano, atravessou o salão em obras como se já fosse dono do lugar. "Então é aqui que vai funcionar o..." "Como é mesmo?" "Ah, sim,
Raízes, comentou ele, seu tom de voz carregado de ironia. E interessante a sua proposta de resgatar receitas antigas. Bem, peculiar. Helena manteve a compostura, lembrando-se dos ensinamentos de sua mãe sobre dignidade. Cada restaurante tem sua identidade, Sr. Mendes. Acredito que há espaço para diferentes propostas. Oh, claro, claro, respondeu ele, passando o dedo sobre uma prateleira recém-instalada e fazendo uma careta para o pó inexistente. Mas sabe, o público hoje busca experiências únicas, inovadoras. Essa coisa de comida da vovó é tão ultrapassada. Antes que Helena pudesse responder, Miguel emergiu da cozinha, carregando uma travessa fumegante. O aroma que se espalhou pelo ambiente era irresistível. Helena, experimentei uma releitura daquela receita de bobó que encontramos no livro antigo, anunciou ele, parando ao perceber a presença do visitante. O olhar de Gustavo fixou-se na travessa, traindo um momento de genuíno interesse antes de reassumir sua expressão de desdém. Bem, foi um prazer conhecer o local. Boa sorte com seu projeto. Após sua saída, a equipe se reuniu em torno da travessa de Miguel, mas o clima havia mudado. Não deixem que ele afete vocês, disse Helena, embora ela mesma sentisse uma pontada de preocupação. Nosso conceito é sólido e acredito verdadeiramente nele. Nas semanas seguintes, rumores começaram a circular pelo bairro. Diziam que o Avante planejava uma inauguração espetacular, com chefes internacionais e uma lista de convidados VIP. A pressão sobre a equipe do Raízes aumentou, mas Helena recusava-se a desviar de sua visão original. Precisamos nos manter fiéis ao nosso propósito, insistia ela durante as reuniões de equipe. Não estamos aqui para competir com fogos de artifício, mas para criar experiências genuínas. Foi durante uma dessas reuniões que Pedro, o bartender, trouxe uma informação preocupante. Vocês não vão acreditar no que descobri, começou. Ele, seu rosto normalmente alegre e carregado de preocupação. O Avante está tentando contratar um crítico gastronômico para publicar uma crítica negativa sobre nós antes mesmo da inauguração. O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena sentiu o estômago revirar, mas sua mente já começava a trabalhar em possíveis soluções. Como você descobriu isso? Perguntou Luísa, sua voz tensa. Tenho um amigo que trabalha em um dos restaurantes. Do Mendes, explicou Pedro. Ele ouviu uma conversa sobre acabar com aquele restaurantezinho nostálgico antes que ele abra. Helena levantou-se, caminhando até a janela do casarão. O sol da tarde pintava os telhados de Santa Teresa com tons dourados, e ao longe podia ver a fachada espelhada do Avante refletindo a luz. Não vamos entrar no jogo dele, declarou ela, virando-se para sua equipe. Mas também não vamos ficar parados esperando o golpe. Maria Clara inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando com uma ideia. E se transformássemos essa ameaça em nossa maior publicidade? A equipe passou as horas seguintes desenvolvendo uma estratégia. Se Gustavo Mendes queria guerra, eles responderiam com hospitalidade e autenticidade. O plano que começava a tomar forma não era apenas uma defesa contra as táticas sujas do concorrente, mas uma celebração de tudo que o Raízes representava. A estratégia do Raízes começou a tomar forma com uma ideia brilhante de Maria Clara: transformar a ameaça do crítico infiltrado em um evento especial. A equipe decidiu organizar uma série de jantares teste antes da inauguração oficial, abertos a críticos gastronômicos, influenciadores e moradores do bairro. Vamos chamá-los de Jantares da Memória, sugeriu Helena, enquanto a equipe finalizava os detalhes. Cada noite será dedicada a resgatar histórias e sabores de diferentes regiões do Brasil. A notícia se espalhou rapidamente pelas redes sociais. A transparência e originalidade da proposta chamaram a atenção da mídia especializada. Logo, a lista de espera para os jantares teste cresceu exponencialmente. Na cozinha, Miguel trabalhava incansavelmente para aperfeiçoar cada receita. As antigas anotações encontradas no baú serviam como base para criações que mesclavam tradição e contemporaneidade. Olha só isso, mostrou ele a Helena um dia, apontando para uma página amarelada. Esta técnica de preparo do tucupi
É diferente de tudo que já vi. Luísa mergulhou em pesquisas sobre vinícolas familiares brasileiras, descobrindo rótulos extraordinários que poucas pessoas conheciam. Cada vinho tem uma história para contar, explicava ela, organizando degustações com a equipe. Quando harmonizamos com nossas receitas, criamos uma experiência única. Pedro desenvolveu uma carta de coquetéis, que era uma verdadeira viagem pelos biomas brasileiros. Este drink leva priprioca da Amazônia. Demonstrava ele preparando uma criação com fumaça de ervas. E aquele tem umbu do sertão nordestino. A noite do primeiro jantar da memória chegou. O casarão estava irreconhecível. As paredes recém-pintadas, em tons terrosos, acolhiam os convidados, enquanto arranjos de flores e ervas brasileiras perfumavam o ambiente. A iluminação suave realçava os detalhes arquitetônicos, restaurados com carinho. Entre os primeiros convidados, Helena reconheceu Fernando Martins, um dos críticos gastronômicos mais respeitados do país. Seu coração acelerou ao perceber que ele poderia ser o crítico infiltrado do Avante, mas manteve-se fiel ao plano. "Bem-vindo ao Raízes", cumprimentou ela, guiando-o pessoalmente até sua mesa. Com naturalidade, começou a contar a história do casarão e a descoberta do baú no sótão. Fernando ouvia com evidente interesse. O menu degustação começou a ser servido. Cada prato vinha acompanhado de uma história, contada por diferentes membros da equipe. Miguel apresentava suas criações, explicando as técnicas tradicionais que as inspiraram. Luísa surpreendia a todos com harmonizações inesperadas de vinhos nacionais. "Este prato", explicou Helena ao apresentar um bobó contemporâneo, "é baseado em uma receita que encontramos nos cadernos de uma antiga cozinheira baiana. Adaptamos alguns elementos, mas mantivemos a essência e o carinho da preparação original." Fernando provava cada prato com atenção meticulosa, fazendo anotações discretas em seu celular. Outros críticos e influenciadores presentes não escondiam seu entusiasmo, compartilhando fotos e comentários nas redes sociais em tempo real. No bar, Pedro encantava os convidados com seus coquetéis autorais. "Este é o Memória Ancestral", apresentava ele servindo um drink fumegante em uma cuia de cerâmica. "É nossa homenagem aos rituais indígenas de preparo de ervas." Ao final da noite, Fernando aproximou-se de Helena. Seu semblante sério deu lugar a um sorriso genuíno. "Preciso admitir algo", começou ele. "Fui contratado para escrever uma crítica negativa sobre este lugar, mas o que vocês criaram aqui é extraordinário." Helena sentiu um misto de alívio e validação. "Obrigada pela honestidade", respondeu ela. "Nossa única preocupação sempre foi criar algo autêntico." "E conseguiram", afirmou Fernando. "Vou escrever minha crítica, mas será exatamente o que senti. Este lugar é um presente para a gastronomia brasileira." Nos dias seguintes, as redes sociais fervilhavam com fotos e comentários sobre o jantar da memória. A crítica de Fernando, publicada em um dos principais jornais do país, era uma declaração de amor à proposta do Raízes. O texto viralizou, compartilhado por milhares de pessoas que se encantaram com a história do restaurante. A repercussão do jantar da memória trouxe uma onda de otimismo para a equipe do Raízes, mas também atraiu a atenção indesejada de Gustavo Mendes. O empresário, furioso com o fracasso de seu plano, intensificou suas tentativas de prejudicar o restaurante. Numa manhã chuvosa, enquanto a equipe finalizava os preparativos para mais um dia de testes, um cheiro forte de queimado invadiu a cozinha. Miguel foi o primeiro a perceber a fumaça saindo de uma das tomadas recém-instaladas. "Todo mundo para fora, agora!" gritou Helena, mantendo a calma enquanto coordenava a evacuação do casarão. Em questão de minutos, o corpo de bombeiros chegou controlando o princípio de incêndio antes que causasse danos maiores. "Foi a fiação antiga", explicou o chefe dos bombeiros após a inspeção. "Aparentemente, houve uma sobrecarga no sistema elétrico." Helena sentou-se nos degraus da entrada, observando a movimentação dos bombeiros. Ao seu lado, Dona Célia, que havia chegado às pressas após receber a notícia, segurava sua mão com força. "Minha filha, isso poderia ter sido muito pior", sussurrou ela.
Às vezes, os obstáculos são avisos do destino para tomarmos mais cuidado. A equipe se reuniu no café da esquina, ainda abalada pelo susto. Vamos precisar refazer toda a instalação elétrica, disse Helena, consultando as anotações em seu caderno. Isso vai atrasar nossa inauguração em pelo menos 2 semanas. E vai custar uma fortuna, acrescentou Maria Clara preocupada. Foi nesse momento que Beatriz chegou, sua presença serena, trazendo um pouco de calma ao grupo. O dinheiro não é problema, declarou ela, sentando-se junto à equipe. O que me preocupa é a segurança de vocês. Dona Beatriz, começou Pedro, hesitante. Acho que precisamos contar algo importante. O bartender então revelou que durante a instalação elétrica inicial, havia notado algumas irregularidades no trabalho da empresa contratada, mas o responsável técnico garantiu que estava tudo dentro das normas. E sabe quem é o dono da empresa? Completou Luísa. O primo de Gustavo Mendes. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Helena sentiu uma mistura de raiva e frustração, mas também uma determinação renovada. Não vamos deixar isso nos derrotar, declarou ela, levantando-se. Vamos transformar esse contratempo em uma oportunidade. Nos dias que se seguiram, uma energia diferente tomou conta do Raízes. Enquanto eletricistas de confiança refaziam toda a instalação, a equipe aproveitou o tempo extra para aperfeiçoar ainda mais cada detalhe do restaurante. Miguel aproveitou para visitar pequenos produtores locais, estabelecendo parcerias que garantiriam ingredientes frescos e únicos. Encontrei uma senhora que cultiva ervas raras em seu quintal, contou ele animado. Algumas são variedades que achávamos perdidas. Luísa expandiu a carta de vinhos, incluindo rótulos de pequenas vinícolas familiares que ela descobriu em suas pesquisas. Cada produtor tem uma história incrível, explicava ela. Vamos criar um mapa vinícola brasileiro nas nossas paredes. Maria Clara desenvolveu um sistema de acolhimento personalizado, criando fichas detalhadas sobre os clientes que já haviam participado dos jantares teste. Quando voltarem, vão se surpreender ao ver que lembramos suas preferências. Pedro transformou o bar em um verdadeiro laboratório de sabores brasileiros. Estou fermentando frutas nativas, mostrou ele orgulhoso. Cada coquetel será uma experiência sensorial completa. Helena, por sua vez, aproveitou o tempo extra para visitar cada fornecedor pessoalmente, conhecendo suas histórias e fortalecendo laços. Em uma dessas visitas, conheceu o seu Joaquim, um senhor que produzia queijos artesanais, seguindo receitas centenárias de sua família. Minha filha, disse ele, oferecendo uma fatia de queijo curado. Isso aqui é história viva. Cada peça carrega o conhecimento de gerações. À noite, quando o casarão estava silencioso, Helena subia até o sótão onde o baú com os livros antigos havia sido cuidadosamente preservado. Ali, à luz de um abajur vintage que encontrara em um antiquário do bairro, ela mergulhava nas histórias e receitas, imaginando as mãos que haviam escrito aquelas páginas amareladas. O incidente com a fiação elétrica, que poderia ter sido um golpe devastador, acabou fortalecendo ainda mais os laços entre a equipe do Raízes. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente pelo bairro, e a resposta da comunidade foi surpreendente. Dona Zefa, proprietária da padaria da esquina, apareceu uma manhã com uma cesta de pães frescos para os trabalhadores que refaziam a instalação elétrica. Vocês já são parte da nossa família, declarou ela com um sorriso acolhedor. Os moradores de Santa Teresa, conhecidos por seu espírito comunitário, começaram a se mobilizar. Artistas locais ofereceram obras para decorar as paredes do restaurante, contando a história do bairro através de suas telas e fotografias. Isso é mais do que decoração, explicou Helena para sua equipe, enquanto penduravam um quadro particularmente tocante que retratava o casarão em seus dias de glória. É a comunidade nos abraçando, nos acolhendo. Enquanto isso, no Havan, Gustavo Mendes continuava com seus planos grandiosos. Outdoors enormes anunciavam a chegada do futuro da gastronomia, e rumores sobre um chefe internacional famoso circulavam pela mídia especializada. Ele está gastando uma fortuna em marketing, comentou Maria Clara durante uma reunião. Mas sabe o que percebi?
Ninguém fala sobre a comida, sobre o conceito. É tudo sobre o espetáculo. Helena sorriu, folheando mais uma vez os cadernos antigos encontrados no baú. Talvez seja essa a nossa maior força, refletiu ela. Cada receita aqui conta uma história real. Cada ingrediente tem um significado. A reforma elétrica avançava rapidamente, graças ao empenho da nova equipe técnica. Durante esse período, Helena e sua equipe aproveitaram para realizar pequenos eventos itinerantes pelo bairro, levando um pouco da essência do Raízes para diferentes espaços. Um desses eventos aconteceu no ateliê de seu Manuel, um artista local que transformava materiais reciclados em esculturas. Entre suas obras, Miguel serviu uma releitura do vatapá tradicional que deixou os convidados maravilhados. "Vocês estão fazendo algo revolucionário", comentou uma cliente durante o evento. "Não é só sobre comida, é sobre preservar nossa memória afetiva." As redes sociais do restaurante, administradas com carinho por Pedro nas horas vagas, começaram a contar essas histórias. Cada post era uma janela para o processo de criação do Raízes, mostrando os bastidores, as pessoas envolvidas, as descobertas diárias. "Olha só quantos comentários", mostrou ele para Helena uma noite, após publicar a história de seu Joaquim e seus queijos artesanais. "As pessoas estão sedentas por autenticidade." Luísa, inspirada pelo envolvimento da comunidade, propôs uma ideia inovadora: um mural onde os clientes pudessem compartilhar suas próprias memórias gastronômicas. "Podemos chamar de Sabores da Memória", sugeriu ela. "Cada história pode inspirar futuros pratos do cardápio." O mural, instalado em uma parede próxima à entrada, rapidamente se encheu de cartões coloridos com histórias emocionantes. "Minha avó fazia um bolo de fubá que perfumava toda a rua", escreveu uma senhora. "O cheiro do café da tarde na casa dela é minha memória mais preciosa." Helena percebeu que o Raízes estava se tornando muito mais do que um restaurante. Era um guardião de memórias, um ponto de encontro de histórias e afetos. Cada desafio superado, cada novo apoio recebido, reforçava a certeza de que estavam no caminho certo. Uma tarde, enquanto supervisionava a instalação dos últimos equipamentos da cozinha, Helena encontrou um bilhete dobrado que havia caído de um dos livros antigos. A caligrafia delicada contava a história de um jantar especial, onde uma família inteira se reuniu para celebrar a vida. Aquele pequeno pedaço de papel amarelado cristalizava exatamente o que o Raízes representava: a capacidade da gastronomia de unir pessoas e criar momentos inesquecíveis. O dia anterior à inauguração oficial do Raízes amanheceu com uma energia especial no ar. O casarão, completamente restaurado, resplandecia sob o sol da manhã. As novas instalações elétricas funcionavam perfeitamente e o aroma das primeiras fornadas de pão se espalhava pelos corredores. Helena chegou antes do amanhecer, carregando uma caixa com os últimos itens de decoração. No sótão, abriu mais uma vez o baú que havia mudado sua vida, retirando cuidadosamente alguns dos livros mais significativos para expor em uma estante especial no salão principal. "Parece que foi ontem que encontramos isso", disse Miguel, que havia chegado logo em seguida para começar os preparativos na cozinha. Seu uniforme impecável contrastava com as olheiras que denunciavam noites em claro, finalizando o cardápio. A equipe começou a chegar aos poucos. Luísa organizava a adega climatizada, dispondo as garrafas de vinho com a precisão de quem arruma um museu. "Cada rótulo tem seu lugar especial", explicava ela, "assim como cada história que vamos contar aqui." Maria Clara percorria o salão ajustando cada detalhe. O ângulo perfeito dos talheres, a altura exata das velas nas mesas, a disposição dos arranjos de flores nativas. Em suas mãos, uma prancheta com a lista de reservas para a noite seguinte já mostrava a casa cheia. No bar, Pedro fazia os últimos ajustes em suas criações. "Experimentem isso", chamou ele, servindo pequenas doses de um líquido âmbar em copos delicados. "É uma infusão de cachaça com cambuci, inspirada em uma receita que encontrei nos cadernos antigos." Dona Célia chegou no meio da manhã, trazendo consigo o aroma familiar de seu bolo de fubá. "Achei que vocês precisavam de um café da manhã reforçado", sorriu ela, observando orgulhosa o movimento da equipe. Helena abraçou a mãe,
sentindo lágrimas se formarem no canto dos olhos. Obrigada, mãe. Por tudo. Por nunca ter deixado eu desistir. Você sempre foi especial, minha filha, respondeu Dona Célia, acariciando seu rosto. Desde pequena, quando ficava na ponta dos pés para me ajudar na cozinha, eu sabia que você tinha um dom. A manhã avançou em meio a últimos preparativos e testes finais. Cada membro da equipe havia trazido algo pessoal para adicionar ao mural de memórias. Fotos de família, receitas antigas, pequenos objetos carregados de significado. Olhem, só o que encontrei, disse Helena, desembrulhando cuidadosamente um pequeno pilão de madeira. Era da minha avó. Ela sempre dizia que tempero bom precisa de carinho para ser socado. No início da tarde, Beatriz chegou para uma última inspeção. Seus olhos brilhavam de satisfação enquanto percorria cada ambiente. Vocês criaram algo extraordinário aqui, declarou ela. Algo que vai muito além da gastronomia. A equipe se reuniu na cozinha para um momento especial, o teste final do menu de inauguração. Cada prato que saía das mãos de Miguel era uma obra de arte que conjugava técnica e emoção. Este molho, explicou ele, servindo um prato de peixe com tucupi, é feito exatamente como descobrimos nas anotações do baú, mas com um toque contemporâneo na finalização. Enquanto provavam cada criação, Helena observava as reações de sua equipe. Não eram apenas funcionários, eram família. Cada um havia colocado sua alma no projeto, superando desafios e compartilhando sonhos. E no final da tarde, quando os últimos raios de sol pintavam o céu de Santa Teresa, a equipe se reuniu no salão principal para um brinde especial. Pedro havia preparado um coquetel único para o momento, usando frutas e ervas do quintal do casarão. Ao Raízes, propôs Helena, erguendo seu copo. Não apenas ao restaurante, mas a cada pessoa que fez parte desta jornada. A cada história que vamos contar, a cada memória que vamos criar. O tilintar dos copos ecoou pelo salão enquanto o crepúsculo se instalava. Através das janelas, podiam ver as luzes do Rio de Janeiro começando a brilhar, como estrelas nascendo na cidade maravilhosa. O dia da inauguração do Raízes amanheceu com uma brisa suave soprando pelas ruas de Santa Teresa. Helena acordou antes do despertador, seu coração batendo numa mistura de ansiedade e excitação. No espelho, ajustou o novo uniforme desenhado especialmente para a ocasião, um conjunto elegante em tons terrosos, com detalhes que remetiam à arquitetura do casarão. Na cozinha de casa, Dona Célia já estava de pé, preparando um café da manhã especial. Hoje é o seu dia, minha filha, disse ela, servindo uma xícara fumegante. Mas lembre-se, você já venceu só por ter chegado. Até aqui. Ao chegar ao restaurante, Helena encontrou Miguel já em plena atividade. A cozinha fervilhava com a preparação dos mise en places, cada ingrediente meticulosamente separado e preparado. O chefe havia chegado de madrugada para começar os processos mais demorados. Os fornecedores já entregaram tudo, informou ele, orgulhoso. Seu Joaquim trouxe pessoalmente os queijos mais curados da safra. Disse que guardou especialmente para hoje. Luísa organizava os últimos detalhes da adega, verificando a temperatura de cada vinho. Em suas mãos, a carta de vinhos parecia mais um livro de histórias, cada página contando a trajetória de produtores brasileiros apaixonados. Pedro dava os toques finais no bar, suas criações dispostas em garrafas artesanais, cada uma com uma etiqueta manuscrita explicando a história por trás do coquetel. Este aqui, mostrou ele, é uma homenagem à primeira receita que encontramos no baú. Maria Clara coordenava a equipe de serviço, realizando os últimos treinamentos. Cada garçom conhecia não apenas o cardápio, mas a história por trás. De cada prato, cada ingrediente, cada técnica. À tarde, começaram a chegar as primeiras entregas de flores, todas nativas brasileiras, escolhidas a dedo para compor a decoração. O aroma silvestre se misturava aos perfumes que vinham da cozinha, criando uma atmosfera única. Os primeiros convidados começam a chegar em 2 horas, anunciou Maria Clara, consultando seu relógio. A lista de reservas era impressionante. Críticos gastronômicos, chefes renomados, personalidades da cidade
e principalmente moradores do bairro que haviam apoiado o projeto desde o início. Helena reuniu toda a equipe para um último briefing. No centro do salão, sob o lustre restaurado, seus olhos brilhavam de emoção. Hoje não é apenas a inauguração de um restaurante, começou ela. É a celebração de um sonho coletivo. Cada um de vocês colocou seu coração neste projeto. As palavras foram interrompidas por uma movimentação na entrada. Beatriz chegava, acompanhada por um grupo de pessoas. Trouxe uma surpresa, anunciou ela. Era a equipe do antigo Magnífico, incluindo Júlia, sua antiga colega. Não poderíamos perder este momento, disse Júlia, abraçando Helena. Você nos inspirou a todos. O sol começava a se pôr quando os primeiros convidados chegaram. O casarão estava deslumbrante. As luzes suaves realçavam os detalhes arquitetônicos. O mural de memórias brilhava com suas histórias, e o aroma que vinha da cozinha era um convite irresistível. À entrada, uma placa discreta contava a história do baú encontrado no sótão. Ao lado, em uma vitrine especial, alguns dos livros e cadernos mais significativos estavam expostos, suas páginas amareladas testemunhando décadas de história gastronômica. A noite começava, e com ela, um novo capítulo na história do Raízes e de todos que faziam parte dele. O sonho de uma jovem garçonete havia se transformado em realidade, não apenas para ela, mas para toda uma comunidade que acreditou no poder transformador da gastronomia. O Raízes pulsava com vida e energia, enquanto os convidados chegavam em um fluxo constante. O burburinho alegre preenchia o salão principal, onde Helena recebia pessoalmente cada pessoa que atravessava a porta centenária do casarão. Bem-vindos ao Raízes, ela repetia com sinceridade a cada novo rosto, sentindo o coração transbordar, de alegria ao ver o espaço tomando vida exatamente como havia sonhado. Na cozinha, Miguel orquestrava sua equipe com a precisão de um maestro. Os fogões acesos dançavam com chamas controladas, enquanto aromas sedutores escapavam das panelas. Cada prato que saía era uma pequena obra de arte, uma história contada através de sabores e texturas. Primeiro pedido da noite saindo, anunciou ele, seus olhos brilhando ao dar os toques finais em um prato de peixe na folha de bananeira. Lembrem-se, cada prato conta uma história, cada sabor carrega uma memória. Pedro, no bar, encantava os convidados com suas criações. Seus coquetéis não eram apenas bebidas, mas experiências sensoriais completas. Com movimentos precisos e teatrais, ele preparava cada drink como se fosse uma apresentação artística. Este é o Memórias do Sertão, explicava ele a um grupo fascinado, enquanto finalizava um coquetel com fumaça de ervas. Inspirado nas anotações que encontramos sobre bebidas medicinais do Nordeste, Luísa circulava pelo salão com graça e conhecimento, sugerindo harmonizações surpreendentes. Este vinho, ela explicava a um casal, vem de uma pequena vinícola familiar da Serra Gaúcha. A família cultiva as uvas há 3 gerações, e cada garrafa carrega essa história. Maria Clara coordenava o serviço como se conduzisse uma dança sincronizada. Cada garçom se movia com propósito e elegância, apresentando os pratos com o mesmo amor e respeito com que foram preparados. Em uma mesa discreta, Fernando Martins, o crítico que havia se recusado a escrever a crítica negativa, saboreava cada prato com expressão de genuíno prazer. Ao seu lado, outros críticos gastronômicos importantes da cidade trocavam olhares impressionados. Dona Célia, elegante em seu vestido novo, circulava entre os convidados como uma anfitriã natural, compartilhando histórias sobre a transformação do casarão e o sonho de sua filha. Seus olhos marejavam cada vez que ouvia um elogio sobre Helena. No meio da noite, um burburinho diferente começou a circular pelo salão. Gustavo Mendes havia chegado, acompanhado por seu chefe internacional. Contrariando as expectativas, ele parecia genuinamente impressionado com o ambiente. Senhorita Helena, chamou ele, aproximando-se do bar onde ela conversava com alguns convidados. Preciso admitir, você criou algo especial aqui.
Helena o recebeu com a mesma hospitalidade que dedicava a todos os clientes. Obrigada, Sr. Mendes. O Raízes é fruto de muito amor e trabalho em equipe. O chefe internacional que o acompanhava, um homem de expressão séria, provou alguns pratos e não conseguiu esconder seu entusiasmo. C'est magnifique! Exclamou ele após experimentar uma releitura do bobó de camarão. Isso é alta gastronomia com alma. À medida que a noite avançava, as histórias se multiplicavam. O mural de memórias ganhava novas contribuições, com convidados emocionados, compartilhando suas próprias recordações gastronômicas. Uma senhora idosa chorou ao reconhecer uma receita exposta. Era a mesma que sua avó fazia. Em um momento especialmente tocante, seu Joaquim, o produtor de queijos, foi apresentado aos convidados. Suas mãos calejadas de tanto trabalhar com o leite tremiam de emoção enquanto ele explicava o processo de cura de seus queijos premiados. É isso que faz o Raízes ser especial, comentou Beatriz, observando a cena. Não é apenas sobre comida, é sobre pessoas, histórias, conexões. Helena observava tudo com o coração cheio. Cada sorriso, cada expressão de surpresa ao provar um prato, cada história compartilhada, era a confirmação de que seu sonho não apenas havia se realizado, mas havia superado todas as expectativas. Na manhã seguinte à inauguração, Helena chegou cedo ao Raízes. O sol nascente infiltrava-se pelos vitrais, criando padrões coloridos no piso de madeira. O casarão ainda guardava os ecos da celebração da noite anterior, mas já se preparava para seu primeiro dia oficial de funcionamento. Já viu as redes sociais? Perguntou Pedro, chegando com seu tablet em mãos. As fotografias da inauguração haviam viralizado. Os coquetéis coloridos, os pratos elaborados, o ambiente acolhedor, tudo estava sendo compartilhado e comentado com entusiasmo. Miguel já estava na cozinha, organizando os preparativos para o almoço. Olha só o que chegou, mostrou ele, desembrulhando um pacote. Era uma carta manuscrita de um dos críticos presentes na noite anterior, acompanhada de uma garrafa antiga de cachaça, para celebrar o renascimento da verdadeira gastronomia brasileira, leu Helena em voz alta, emocionada, com as palavras carinhosas. Luísa chegou trazendo mais novidades. As reservas para as próximas semanas já estavam completamente lotadas, e uma lista de espera começava a se formar. Tem gente ligando de outros estados querendo conhecer o restaurante, contou ela, os olhos brilhando de excitação. Maria Clara organizava os feedbacks dos clientes da noite anterior. Cada comentário é mais emocionante que o outro, disse ela, mostrando um caderno repleto de anotações. As pessoas não falam só da comida, falam da experiência, das histórias, de como se sentiram acolhidas. Uma surpresa especial aguardava na porta. Um grupo de moradores antigos do bairro havia se reunido para trazer mais histórias e receitas para o acervo do restaurante. Uma senhora com mais de 80 anos trouxe um caderno de receitas de sua bisavó. Esse caderno tem mais de 100 anos, explicou ela, entregando o tesouro familiar nas mãos de Helena. E agora ele pertence ao Raízes, onde sei que essas memórias serão preservadas. Beatriz chegou no meio da manhã, trazendo consigo uma pasta de documentos. Helena, precisamos conversar, disse ela com um sorriso sereno. Tenho uma proposta para você. No escritório recém-decorado, com vista para o Jardim dos Fundos, Beatriz expôs seus planos. O sucesso do Raízes havia superado todas as expectativas, e ela via ali o futuro do Grupo Monteiro. Quero que você assuma um papel maior, declarou Beatriz, não apenas como proprietária do Raízes, mas como diretora de novos projetos do grupo. Sua visão sobre hospitalidade e gastronomia é exatamente o que precisamos para o futuro. Helena sentiu o peso da responsabilidade e a grandeza da oportunidade. Mas o Raízes, começou ela. Continuará sendo seu coração e sua base, completou Beatriz. Mas imagine poder expandir essa filosofia, criar outros espaços que celebrem nossa cultura gastronômica, formar novos profissionais com esses valores. A conversa foi interrompida pela chegada de Dona Célia, que trazia uma surpresa. Havia encontrado mais um caderno antigo escondido em uma gaveta do sótão,
com anotações sobre festas e celebrações que aconteciam no casarão no início do século XX. Veja só, mostrou ela apontando para uma página amarelada. Este lugar sempre foi um ponto de encontro, um espaço de celebração da vida através da comida. Helena folheou o caderno com cuidado, sentindo a história pulsando em suas mãos. Cada página reforçava sua certeza de que o Raízes era mais que um restaurante, era um guardião de memórias, um ponte entre passado e presente, um espaço de transformação. As semanas que se seguiram à inauguração do Raízes foram um turbilhão de emoções e descobertas. O restaurante não apenas se firmou como um sucesso gastronômico, mas também se tornou um ponto de encontro cultural em Santa Teresa. Todas as noites, as mesas se enchiam de pessoas ávidas não apenas por boa comida, mas por histórias e conexões. Helena agora enfrentava um novo desafio: equilibrar a gestão do Raízes com suas novas responsabilidades no Grupo Monteiro. Beatriz havia sido clara sobre sua visão. Queria que a essência do Raízes se expandisse, tocando mais vidas e preservando mais histórias. Precisamos pensar grande, mas sem perder nossa essência, explicou Helena durante uma reunião com sua equipe. O sol da tarde entrava pelas janelas do escritório, iluminando os rostos atentos de seus colaboradores mais próximos. Miguel, que havia se tornado mais que um chefe, era um verdadeiro parceiro na missão do restaurante. Foi o primeiro a se manifestar. E se criássemos um programa de formação? Poderíamos ensinar jovens cozinheiros não apenas técnicas, mas valores. A ideia acendeu uma faísca nos olhos de todos. Maria Clara imediatamente começou a fazer anotações em seu inseparável caderno. Podemos usar o espaço do segundo andar para as aulas práticas, sugeriu ela. E imaginem só, cada aluno poderia pesquisar receitas tradicionais de sua própria família. Luísa, que havia acabado de retornar de uma visita a pequenos produtores de vinho, trouxe outra perspectiva. Conheci tantas histórias incríveis nessa viagem. E se criássemos uma rede de apoio a pequenos produtores? Não apenas de vinhos, mas de ingredientes tradicionais que estão se perdendo. Pedro, sempre criativo, já visualizava as possibilidades. Poderíamos organizar festivais sazonais, celebrando ingredientes específicos de cada região do Brasil. Imaginem um evento dedicado apenas aos frutos do Cerrado ou às especiarias da Amazônia. Energia no ambiente era contagiante. Helena observava sua equipe com orgulho, vendo como cada um havia crescido e se desenvolvido nos últimos meses. O Raízes não era apenas um sonho realizado, era um sonho em constante evolução. Uma batida na porta interrompeu a reunião. Era Dona Célia, acompanhada por uma jovem repórter da maior revista de gastronomia do país. Desculpem interromper, sorriu ela, mas acho que vocês vão querer ver isso. A repórter Mariana Silva trazia consigo a edição mais recente da revista. Na capa, uma foto do Salão do Raízes durante um serviço com o título A Revolução Silenciosa da Gastronomia Brasileira. A matéria não é apenas sobre o restaurante, explicou Mariana, enquanto todos se reuniam para ver a revista. É sobre o movimento que vocês iniciaram. Desde a inauguração do Raízes, outros estabelecimentos começaram a resgatar suas próprias histórias, suas próprias raízes. Helena folheou as páginas com cuidado, lendo trechos da reportagem que destacavam não apenas a qualidade da comida, mas o impacto social e cultural do projeto. Uma foto em particular chamou sua atenção. Seu Joaquim, o produtor de queijos, ensinando suas técnicas tradicionais para um grupo de jovens chefes. Isso é maior que nós, refletiu Helena, em voz alta. Cada história que preservamos, cada receita que resgatamos, cada pessoa que tocamos, é como criar um grande livro de memórias vivas. Beatriz, que havia chegado silenciosamente durante a conversa, aproximou-se do grupo. E é por isso que precisamos do próximo passo, disse ela, colocando sobre a mesa uma pasta com projetos preliminares. Que tal transformarmos o antigo armazém da Lapa em um centro de pesquisa e preservação da gastronomia brasileira? Os olhos de Helena brilharam ao ver os desenhos arquitetônicos.
O espaço era 3 vezes maior que o Raízes, com potencial para abrigar uma escola, um mercado de pequenos produtores e um restaurante-escola. O projeto do Centro Gastronômico na Lapa rapidamente se tornou o novo desafio da equipe do Raízes. O antigo armazém, com seus tijolos à vista e pé direito alto, guardava um potencial imenso. Helena passava horas percorrendo o espaço, imaginando cada detalhe, cada possibilidade. Aqui poderia ser a cozinha-escola, explicava ela a Miguel, enquanto caminhavam pelo amplo galpão. Imagina várias estações de trabalho, onde os alunos possam aprender não só técnicas, mas a história por trás de cada preparo. O chefe já visualizava o espaço em funcionamento. Poderíamos ter uma horta no terraço, sugeriu ele, apontando para a área externa. Ensinar sobre ingredientes desde o plantio até o prato. Luísa havia se dedicado a mapear pequenos produtores por todo o Brasil. Encontrei famílias que produzem ingredientes únicos, contou ela durante uma reunião. Cacau orgânico no sul da Bahia, pimentas raras no Amazonas, queijos artesanais em Minas. Poderíamos criar um espaço para que eles exponham e vendam seus produtos. Maria Clara já estava desenvolvendo um programa de bolsas de estudo. Quero alcançar jovens talentos de comunidades carentes, explicou ela. Pessoas que têm a gastronomia no sangue, mas nunca tiveram oportunidade de estudar. Pedro, sempre inovador, propôs um laboratório de bebidas brasileiras. Não apenas coquetéis, explicou ele, mas um espaço para pesquisar e documentar bebidas tradicionais de cada região, fermentados artesanais, licores caseiros. O projeto crescia organicamente, assim como o Raízes havia crescido. Cada membro da equipe contribuía com ideias, sonhos e expertise. O centro não seria apenas um espaço de ensino e comercialização, mas um verdadeiro guardião da cultura gastronômica brasileira. Uma tarde, enquanto revisavam os planos no escritório do Raízes, Helena recebeu uma visita inesperada. Gustavo Mendes, seu antigo rival, havia marcado uma reunião. Sei que nossa história não começou bem, admitiu ele, surpreendentemente humilde. Mas o que vocês construíram aqui me fez repensar muita coisa. Gostaria de colaborar com o novo projeto. A proposta de Gustavo era sincera. Ele oferecia sua experiência em gestão e sua rede de contatos internacionais para ajudar a expandir o alcance do centro gastronômico. Podemos criar pontes entre a gastronomia tradicional brasileira e o mundo, explicou ele. Helena ouviu com atenção, vendo como as pessoas podiam mudar quando tocadas pela autenticidade e pelo propósito verdadeiro. Sempre há espaço para quem quer contribuir, respondeu ela, estendendo a mão para selar a parceria. No Raízes, a rotina continuava intensa e acolhedora. Todas as noites, o restaurante se enchia de pessoas, histórias e sabores. O mural de memórias já ocupava 2 paredes inteiras, com contribuições de clientes de todo o país. Dona Célia, que agora participava ativamente do projeto social do restaurante, coordenava um grupo de senhoras que ensinavam receitas tradicionais para jovens, cozinheiros. Cada prato tem uma história, dizia ela aos alunos, e vocês agora são parte dessa história. Uma noite após o serviço, Helena subiu até o sótão do casarão. O baú que havia mudado sua vida continuava lá, agora acompanhado por outros. Cadernos e livros doados por clientes e amigos. Sentou-se no chão de madeira, como fazia nos primeiros dias, e abriu um dos cadernos antigos. Cada refeição é uma celebração da vida, leu ela em uma das páginas amareladas. A frase, escrita há décadas por mãos desconhecidas, resumia perfeitamente tudo o que o Raízes representava e tudo o que o novo centro gastronômico viria a representar. 6 meses após a inauguração do Raízes, Helena observava o movimento do restaurante de sua mesa preferida, próxima à janela que dava vista para a cidade. O sucesso do estabelecimento havia superado todas as expectativas, mas o que mais a emocionava eram as histórias que nasciam ali todas as noites. Naquela noite em particular, o restaurante recebia um evento especial, a primeira formatura da Turma do Programa Social de Gastronomia.
20 jovens de comunidades do Rio de Janeiro haviam completado o curso intensivo de culinária tradicional brasileira, ministrado pela equipe do Raízes em parceria com instituições de ensino. Você precisava ver a cara deles na cozinha hoje, comentou Miguel, sentando-se ao lado de Helena durante uma pausa no serviço. Cada um preparou um prato especial da sua família. Tem histórias incríveis. O menu daquela noite era totalmente elaborado pelos formandos. Cada prato contava uma história pessoal, uma memória familiar transformada em alta gastronomia. Na entrada do salão, um painel exibia fotos e depoimentos dos alunos mostrando suas trajetórias. Dona Helena, chamou Tiago, um dos jovens formandos, aproximando-se timidamente da mesa. Queria agradecer. Antes do curso eu tinha vergonha das receitas da minha avó. Agora entendo que elas são um tesouro. Luísa, que havia desenvolvido um programa especial de harmonização para a noite, servia vinhos de pequenos produtores que ela havia descoberto em suas viagens pelo país. Cada garrafa tem uma história tão rica quanto os pratos, explicava ela aos clientes. Pedro, no bar, havia criado coquetéis especiais inspirados nas histórias dos alunos. Este aqui, mostrava ele, preparando uma bebida com frutas do Cerrado, é baseado nas memórias de infância da Marina, quando colhia frutos com o avô. Maria Clara coordenava o serviço com sua habitual elegância, mas havia algo diferente em seu olhar naquela noite. Durante uma pausa, ela confidenciou a Helena. 3 dos nossos formandos já receberam propostas de trabalho. Um deles vai para um restaurante estrelado em São Paulo. O projeto do Centro Gastronômico na Lapa também avançava. As obras de restauração do antigo armazém estavam quase concluídas, e a primeira turma da escola profissionalizante já estava com as inscrições abertas. A parceria com Gustavo Mendes havia se provado surpreendentemente frutífera, trazendo uma perspectiva internacional ao projeto sem comprometer suas raízes. Semana que vem, recebemos a visita de um chefe italiano, contou Beatriz, que havia chegado para a celebração. Ele ficou fascinado com nosso projeto de preservação de técnicas tradicionais. Quer estabelecer um programa de intercâmbio. Durante o evento, Dona Célia circulava entre as mesas como uma guardiã de memórias, compartilhando histórias do início do Raízes e da transformação que havia testemunhado na vida da filha. Seus olhos marejavam cada vez que um dos jovens formandos a abraçava, chamando-a carinhosamente de vó. No final da noite, após a entrega dos certificados e muitas lágrimas de alegria, Helena reuniu sua equipe original para um brinde especial. No bar, agora silencioso, Pedro serviu a cada um deles um coquetel que havia criado especialmente para a ocasião. Ao futuro, propôs Beatriz, erguendo seu copo. E as raízes que nos trouxeram até aqui, completou Helena. Observando os rostos sorridentes de sua equipe, Helena sentiu uma onda de gratidão. Cada um deles havia crescido tanto nos últimos meses. Miguel estava desenvolvendo um livro de receitas que mesclava técnicas contemporâneas com sabores tradicionais. Luísa havia se tornado uma referência no mundo dos vinhos brasileiros. Pedro era convidado para eventos internacionais de coquetelaria. Maria Clara coordenava agora uma equipe 3 vezes maior que a original. No mural de memórias, agora uma instalação permanente que ocupava grande parte de uma parede, novas histórias eram adicionadas diariamente. Clientes deixavam não apenas recordações gastronômicas, mas testemunhos de como o Raízes havia tocado suas vidas. O sucesso do Raízes começava a inspirar mudanças além das paredes do casarão. Outros restaurantes da cidade iniciavam seus próprios projetos de resgate de receitas tradicionais, e pequenos produtores encontravam novos espaços para mostrar seu trabalho. Uma manhã, enquanto organizava documentos em seu escritório, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era o diretor de uma das maiores faculdades de gastronomia do país. Seu trabalho no Raízes tem chamado muita atenção, disse ele. Gostaríamos de convidá-la para dar uma palestra sobre hospitalidade e preservação da cultura gastronômica para nossos alunos. A notícia pegou Helena de surpresa. Compartilhar sua experiência com futuros profissionais da área era uma responsabilidade enorme,
mas também uma oportunidade de espalhar ainda mais as sementes que o Raízes havia plantado. Aceito, respondeu ela, após um momento de reflexão. Mas gostaria de levar minha equipe. Cada um tem uma perspectiva única para compartilhar. A preparação para a palestra mobilizou todo o restaurante. Cada membro da equipe contribuiu com suas experiências e aprendizados. Miguel selecionou vídeos de técnicas tradicionais que haviam resgatado. Luísa preparou uma apresentação sobre a revolução silenciosa dos vinhos brasileiros. Pedro organizou uma mostra de ingredientes nativos usados em seus coquetéis. Na manhã da palestra, o auditório da faculdade estava lotado. Estudantes, professores e profissionais da área se apertavam para ouvir a história do Raízes. Entre a plateia, Helena reconheceu rostos familiares. Alguns de seus antigos professores, colegas do Magnífico, até mesmo Ricardo, seu ex-gerente, que parecia genuinamente interessado. A verdadeira hospitalidade não é sobre servir pratos perfeitos ou criar ambientes luxuosos. Começou Helena, sua voz firme apesar do nervosismo inicial. É sobre criar conexões, preservar memórias, celebrar histórias. À medida que a equipe compartilhava suas experiências, o auditório vibrava com energia. Os alunos faziam perguntas ávidas, tomavam notas, compartilhavam suas próprias histórias familiares. O que vocês construíram vai muito além da gastronomia, comentou uma professora durante o debate. É um movimento de preservação cultural. Após a palestra, enquanto conversava com alguns alunos, Helena foi surpreendida por uma jovem que se apresentou como Júlia, estudante do último ano. Sua história me inspirou, disse ela, emocionada. Também venho de uma família de cozinheiros tradicionais, mas achava que precisava me afastar dessas raízes para ser uma chefe moderna. Agora entendo que posso unir os dois mundos. No caminho de volta ao Raízes, Helena refletia sobre o impacto que uma única decisão podia ter. Aquele sim que dera a Beatriz meses atrás havia desencadeado uma série de transformações que agora tocavam cada vez mais vidas. Sabe o que é mais incrível? Comentou Miguel, que dirigia o carro. Cada pessoa que ouve nossa história leva um pedacinho dela consigo, e assim as raízes se espalham. Ao chegarem ao restaurante, encontraram uma surpresa. Os funcionários haviam organizado uma pequena celebração. No centro do salão, uma mesa estava posta com pratos preparados por cada membro da equipe, cada um representando uma história pessoal. A primavera chegava ao Rio de Janeiro, trazendo consigo uma brisa perfumada que invadia o casarão do Raízes através das janelas abertas. Helena organizava alguns documentos em seu escritório quando Beatriz entrou, carregando uma expressão que mesclava satisfação e nostalgia. "Preciso conversar com você", disse a elegante senhora, sentando-se na poltrona junto à janela. "Está chegando o momento de eu me aposentar." Helena sentiu o coração acelerar. Beatriz havia se tornado muito mais que uma mentora. Era uma segunda mãe, uma parceira que acreditara em seus sonhos quando poucos o faziam. "O Grupo Monteiro precisa de uma nova liderança", continuou Beatriz, sua voz serena. "Alguém que entenda não apenas de negócios, mas de pessoas. Alguém que saiba que a gastronomia é muito mais que números em uma planilha." A proposta pairou no ar como o aroma das especiarias que subiam da cozinha. Helena sentiu o peso da responsabilidade, mas também a emoção da possibilidade. "Mas o Raízes", hoje começou ela. "Continuará sendo seu coração", completou Beatriz. "Assim como foi meu primeiro restaurante para mim. Mas pense em quantas outras Helenas existem por aí, esperando uma oportunidade. Pense em quantas histórias ainda precisam ser preservadas." A conversa foi interrompida por uma agitação vinda do salão principal. Um grupo de turistas japoneses, guiados por Maria Clara, observava maravilhado o mural de memórias. Uma das visitantes, uma senhora idosa, chorava emocionada ao reconhecer uma técnica de preparo de peixe similar à que sua avó utilizava. "Viu só?", sorriu Beatriz. "A comida conecta pessoas através do tempo e do espaço. É uma linguagem universal." Naquela noite, após o serviço, Helena reuniu sua equipe principal para compartilhar a notícia.
No jardim dos fundos do casarão, sob um céu estrelado e cercados pelo aroma das ervas frescas, cada um expressou seus pensamentos. Você construiu algo extraordinário. Aqui, disse Miguel, sua voz carregada de emoção. Agora pode ajudar outros a construírem seus próprios sonhos. Luísa, sempre prática, já visualizava as possibilidades. Imagina quantos outros pequenos produtores poderemos ajudar, quantas outras tradições poderemos preservar. Pedro, servindo um de seus coquetéis especiais em copos delicados, acrescentou: o Raízes não é apenas um lugar, é uma filosofia, e essa filosofia pode se espalhar. Maria Clara, que havia crescido tanto profissionalmente nos últimos meses, completou: você nos ensinou que hospitalidade verdadeira vem do coração. Agora pode ensinar isso em uma escala maior. Dona Célia, que participava silenciosamente da reunião, observava a filha com olhos marejados. Seu pai ficaria tão orgulhoso, sussurrou ela, apertando a mão de Helena. A decisão não era fácil, mas Helena sabia que era o próximo passo natural. O Raízes havia se tornado muito mais que um restaurante. Era um movimento de preservação e renovação da cultura gastronômica brasileira. Na semana seguinte, o casarão recebeu um evento especial, um jantar que reunia chefes de diversos restaurantes do Grupo Monteiro. Era a primeira vez que Helena os encontrava não como a dona do Raízes, mas como sua futura líder. Cada um de vocês tem uma história única, disse ela, dirigindo-se aos chefes reunidos. E cada história merece ser preservada e celebrada. O futuro da gastronomia não está em apagar o passado, mas em construir pontes entre tradição e inovação. O jantar se estendeu noite adentro, com cada chefe compartilhando suas experiências, seus sonhos e suas preocupações. Helena ouvia atentamente, já visualizando como poderia ajudar cada um deles a encontrar sua própria voz, seu próprio caminho. O outono havia chegado e, com ele, uma nova fase na vida do Raízes e de todos que faziam parte de sua história. O centro gastronômico na Lapa estava prestes a ser inaugurado, e Helena dividia seu tempo entre os dois projetos com a mesma dedicação de sempre. Uma tarde, enquanto supervisionava os últimos detalhes do novo espaço, Helena recebeu uma visita inesperada. Era Júlia, a jovem estudante que havia se apresentado após sua palestra na Faculdade de Gastronomia. Trouxe algo para você ver, disse ela, tirando da bolsa um caderno antigo. São as receitas da minha avó. Ela era do interior de Minas e tinha um dom especial para a cozinha. Depois daquela sua palestra, decidi resgatar esse tesouro familiar. Helena folheou o caderno com cuidado, reconhecendo nas páginas amareladas o mesmo amor pela culinária que havia encontrado no baú do Raízes. Você gostaria de fazer parte do nosso programa de preservação de receitas tradicionais? Convidou ela. O rosto de Júlia iluminou-se. Seria uma honra, respondeu emocionada. Minha avó sempre dizia que a comida é a melhor forma de manter uma família unida. Agora entendo que ela falava de uma família muito maior. No Raízes, a vida seguia seu curso, mas com novos elementos. Miguel havia assumido maior responsabilidade na cozinha, implementando um programa de mentoria para jovens chefes. Cada estagiário era incentivado a pesquisar suas próprias raízes culinárias. Luísa expandira seu trabalho com pequenos produtores, criando uma rede de apoio que já se estendia por 3 estados. Cada vinícola familiar que descobrimos é como encontrar uma nova página da nossa história, explicava ela. Pedro transformara o bar em um centro de pesquisa de bebidas tradicionais brasileiras. Seus coquetéis autorais agora incluíam um QR Code que levava a pequenos documentários sobre a origem de cada ingrediente. Maria Clara coordenava não apenas o serviço, mas também um programa de formação em hospitalidade que atraía profissionais de todo o país. Hospitalidade é uma forma de amor, ensinava ela a seus alunos. É fazer cada pessoa se sentir em casa, mesmo longe de casa. Numa noite especial, enquanto o restaurante fervilhava com sua habitual energia acolhedora, Helena observava o movimento do salão. Nas mesas, histórias continuavam sendo criadas e compartilhadas. No mural de memórias, novas contribuições se somavam às antigas, criando um mosaico vivo de experiências.
Dona Célia, que agora dividia seu tempo entre o Raízes e projetos sociais com idosos do bairro, aproximou-se da filha. "Sabe o que mais me orgulha?", disse ela, abraçando Helena. "Ver como você transformou uma demissão injusta em algo tão maior que todos nós." O baú que havia iniciado tudo permanecia no sótão. Agora parte de um acervo maior que incluía contribuições de clientes, funcionários e parceiros. Cada item contava uma história. Cada receita guardava uma memória. Cada página amarelada preservava um pedaço da alma brasileira. No centro gastronômico da Lapa, prestes a ser inaugurado, uma placa discreta próxima à entrada resumia a filosofia que havia nascido naquele casarão em Santa Teresa. Toda refeição é uma história. Todo sabor é uma memória. Toda mesa é um encontro de gerações. Helena sorriu, lembrando-se do dia em que servira Beatriz pela primeira vez no Magnífico. Quem poderia imaginar que aquele momento de humilhação se transformaria no início de uma jornada tão extraordinária? O sol se punha no horizonte carioca, pintando o céu com tons de laranja que lembravam as chamas suaves dos fogões do Raízes. Na cozinha, uma nova turma de jovens aprendizes se preparava para mais uma noite de serviço, cada um carregando consigo suas próprias histórias, seus próprios sonhos, suas próprias raízes prontas para florescer. Um ano havia se passado, desde a inauguração do Raízes. O casarão em Santa Teresa, agora um ponto de referência na cidade, preparava-se para uma celebração especial. Helena havia decidido que o aniversário do restaurante seria mais que uma festa, seria uma homenagem a todas as pessoas que fizeram parte daquela história. "Cada mesa vai contar uma história diferente", explicou ela durante a reunião de planejamento. "Quero que cada pessoa que passou por aqui neste ano sinta que faz parte desta família." A equipe abraçou a ideia com entusiasmo. Miguel propôs um menu degustação que reunia os pratos mais significativos do ano, cada um com sua própria narrativa. "Vamos incluir receitas dos nossos alunos do programa social também", sugeriu ele. "Afinal, eles são parte do nosso legado." Luísa preparou uma carta de vinhos especial, destacando os pequenos produtores que haviam crescido junto com o Raízes. "Alguns deles começaram vendendo apenas para nós", contou ela orgulhosa. "Agora são referência nacional." Pedro transformou o bar em um museu vivo de histórias líquidas. Cada coquetel da noite seria inspirado em uma memória compartilhada por clientes ao longo do ano. "Olhem só esta", mostrou ele, preparando uma bebida com flores de ipê. É baseada na história de um casal que teve seu primeiro encontro aqui, debaixo do ipê do jardim. Maria Clara coordenou uma exposição fotográfica que documentava os momentos mais marcantes do primeiro ano. As imagens capturadas por fotógrafos locais mostravam não apenas eventos importantes, mas também os pequenos momentos do dia a dia que faziam o Raízes ser especial. Na véspera da celebração, enquanto a equipe finalizava os preparativos, Helena subiu até o sótão. O baú que havia iniciado tudo continuava lá, agora acompanhado por dezenas de outros tesouros doados por clientes e amigos. Sentou-se no chão de madeira, como fazia nos primeiros dias, e abriu um dos cadernos mais recentes. "Querida Helena", leu ela, reconhecendo a caligrafia de Beatriz. "Quando te vi pela primeira vez no Magnífico, reconheci em seus olhos algo raro. A capacidade de enxergar além do óbvio, de transformar comida em conexão, serviço em arte. O Raízes não é apenas um restaurante, é prova de que sonhos, quando regados com amor e determinação, podem alimentar muitas almas." A noite da celebração chegou, trazendo consigo uma energia especial. O casarão estava decorado com flores nativas e fotografias que contavam a história do lugar. Cada mesa recebera um número e um pequeno livro onde os clientes poderiam registrar suas próprias memórias. Os convidados começaram a chegar. Fornecedores que haviam acreditado no projeto desde o início, clientes que haviam se tornado amigos, jovens chefes que haviam encontrado sua vocação através do programa social, famílias que haviam celebrado momentos especiais ali. Seu Joaquim, o produtor de queijos,
chegou trazendo uma peça especial que havia guardado por meses para a ocasião. Essa aqui tem a idade do Raízes, né? Brincou ele. Maturou junto com o restaurante. Dona Zefa, a padeira da esquina que tanto apoiara o projeto, trouxe um pão trançado gigante, decorado com sementes que formavam a palavra Raízes. É a receita da minha bisavó, explicou ela. Achei que era o momento certo de compartilhá-la. Os antigos alunos do programa social, agora profissionais estabelecidos em diversos restaurantes da cidade, organizaram uma surpresa. Cada um preparou um prato que representava sua própria jornada de descoberta na gastronomia. Durante a noite, histórias eram compartilhadas, risos ecoavam pelos corredores e novas memórias eram criadas. O mural de recordações, agora ocupando 2 paredes inteiras, recebia novas contribuições a cada momento. No centro do salão, Helena observava a celebração com o coração transbordando de gratidão. O Raízes havia se tornado muito mais que um restaurante. Era um movimento de preservação e renovação da cultura gastronômica brasileira, um ponto de encontro de gerações, um guardião de memórias. Beatriz, que observava tudo com seu habitual sorriso sereno, aproximou-se. Está pronta para o próximo capítulo? E perguntou ela, referindo-se à futura transição de Helena para a liderança do Grupo Monteiro. Graças a você, aprendi que estar pronta não significa ter todas as respostas, respondeu Helena. Significa ter coragem para fazer as perguntas certas e humildade para aprender com cada resposta. O centro gastronômico na Lapa estava florescendo, com turmas completas de jovens aprendizes e uma lista de espera que não parava de crescer. O projeto de preservação de receitas tradicionais já havia catalogado mais de 1000 preparações de diferentes regiões do país. Miguel, que agora dividia seu tempo entre o Raízes e o Centro de Formação, havia se tornado uma referência em pesquisa gastronômica. Seu trabalho de resgate de técnicas tradicionais estava inspirando uma nova geração de chefes a olhar para suas próprias raízes. Luísa transformara sua paixão por vinhos brasileiros em um movimento nacional. Sua rede de pequenos produtores agora se estendia por todo o país, criando um mapa vivo da produção vinícola nacional. Pedro, com seu talento para conectar pessoas através de histórias líquidas, estava desenvolvendo um projeto para documentar bebidas tradicionais em risco de desaparecer. Cada receita resgatada era uma vitória da memória sobre o esquecimento. Maria Clara havia criado um método próprio de treinamento em hospitalidade, baseado não em regras rígidas, mas em conexões humanas autênticas. Seus cursos atraíam profissionais de diversos países, ansiosos para aprender como transformar serviço em arte. Dona Célia, observando o sucesso da filha, lembrou-se das noites em que Helena chegava exausta do Magnífico, mas nunca deixava de estudar. Você sempre teve isso dentro de você, disse ela, abraçando a filha. Só precisava da oportunidade certa para florescer. No final da noite, quando os últimos convidados se despediam, Helena reuniu sua equipe original no Jardim dos Fundos. Sob o mesmo céu estrelado que os havia abrigado em tantas reuniões importantes, eles brindaram não apenas ao passado, mas ao futuro que construíam juntos. Cada pessoa que passa por aquelas portas, disse Helena, leva consigo um pedaço da nossa história e deixa conosco um pedaço da sua. É assim que crescemos, é assim que nos transformamos. O Raízes continuaria sendo seu coração, seu porto seguro, o lugar onde tudo começou. Mas agora era hora de espalhar aquelas sementes, de ajudar outros sonhos a florescerem, de transformar mais histórias em legados. Na manhã seguinte, quando o sol nascente pintava o casarão com tons dourados, Helena encontrou um novo caderno sobre sua mesa. Na primeira página, uma mensagem de Beatriz resumia perfeitamente a jornada que haviam compartilhado. A verdadeira hospitalidade é como uma árvore frondosa. Suas raízes se aprofundam no solo da tradição, enquanto seus galhos se estendem em direção ao futuro, oferecendo abrigo e nutrição para todos